Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje estamos aqui para falar disso aqui. Eu acho que eu não tenho nem o que apresentar isso aqui, né? Isso aqui é o Monstro do Pântano, a saga do Monstro do Pântano do mago Alan Moore. Mas eu não vou falar da HQ como um todo. Nesse vídeo é a importância do retcon que o Alan Moore fez aqui para com o personagem e como ele concebeu no arco que está compilado nesse primeiro volume, numa das primeiras histórias do Alan Moore para o Monstro do Pântano, o arco Lição de Anatomia, como ele concebeu uma obra de horror existencial, ao invés do body horror que o Monstro do Pântano era associado antes da entrada do Alan Moore. Agora o horror, ele não está no corpo, ele está na mente. Então, se você gosta de mim, se você gosta do nosso canal, por favor, se você está conhecendo a gente pela primeira vez, por favor, mete um dedo nesse like, se inscreve porque inscrição é importante aqui pra gente e siga a gente em nossas redes sociais. Nós somos Nerd Banger no Face e no Insta. Então vamos falar um pouquinho do porquê que Lição de Anatomia é uma história essencial de horror existencialista. A primeira edição do Alan Moore à frente do Monstro do Pântano, muito bem intitulado Pontas Soltas, ele utilizou para fechar o arco do escritor anterior, né, com eliminar alguns personagens secundários, fechar toda a treta que ele tinha com o seu grande vilão, o Anton Arcane. Começa com o Anton Arcane morrendo, né? E essa primeira edição aí foi só para preparar o terreno, mesmo para fechar o que o outro estava fazendo, preparar o terreno. E aí na segunda edição que ele escreveu, a edição The Saga of Swamp Thing número 21, ele apresenta pra gente a Lição de Anatomia. Lição de Anatomia, que é o título de apenas essa edição, mas ao meu ver ela é um arco em si que ela se fecha apenas 2 edições depois. A começar, galerinha, eu acho que a genialidade e as referências já começam no logo da arte aqui, Lição de Anatomia. Pra quem é fã de Hitchcock, sabe o que eu tô falando, né? Isso aqui é uma referência direta a Vertigo, Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock, um dos melhores filmes de todos os tempos. Se tu não assistiu, para esse vídeo agora, vai assistir e volta pra cá depois. Mas isso foi só um devaneio. Lição de Anatomia, ela começa em medias res. O que seria em medias res? Ela já começa no meio da ação, no qual você tem um personagem que você não conhece ali comentando a respeito do Sunderland, de um homem que está numa situação de perigo e você fica já instigado. É uma maneira, um instrumento narrativo para você já pegar o leitor logo de cara e começar desse jeito. Você fica instigado e fala, ué, o que está acontecendo? Então a história segue, você descobre que esse homem é o Jason Woodrue, o Homem Florônico, que era um vilãozinho bem escrotinho anterior e que o Alan Moore redefiniu muito bem nesse run, se tornou um vilão bem interessante. Ele é tirado da cadeia, né, e contratado por esse general Sunderland, um cara muito cheio da grana, que queria utilizar o corpo do Monstro do Pântano e a fórmula biorestauradora criada pelo Alec Holland para ganhar uma grana em cima disso, né? Na edição anterior tinha sequestrado e matado, podemos falar assim, o Monstro do Pântano. Então ele chama o Jason Woodrue para estudar e falar aí, ó, ver o que você descobre que a gente pode usar nessa porra desse corpo aí. Então a Lição de Anatomia começa aí. Começa com o Jason Woodrue dissecando literalmente o Monstro do Pântano e fazendo algumas descobertas bem legais. Ele começa a ver assim, pô, um coração de planta que não bombeia nada, um cérebro que é todo feito de planta que não funciona, pulmões todo de planta também que não funciona. Que é isso? O que está acontecendo? Então ele começa a lembrar de planárias e como as planárias, ao devorarem umas planárias que já tinham um conhecimento prévio sobre como escapar de um determinado labirinto ali, elas adquiriam o conhecimento de como escapar desse mesmo labirinto. Então ele tem um estalo e fala, puta que pariu, essa criatura aqui não é o Alec Holland. Realmente faz sentido, porque você para pensar, a fórmula biorestauradora, ela afetava plantas e não animais, não carne. Então não faria sentido ela ter afetado o Alec Holland e transformado ele em planta graças àquele atentado que ele sofreu na sua origem. Então isso aqui nada mais são do que plantas
que consumiram depois o corpo do Alec Holland naquele pântano, e graças à fórmula biorrestauradora elas começaram a se desenvolver de uma maneira desenfreada, e ao consumir o Alec Holland elas tiveram as memórias do Alec Holland transplantadas para dentro dela. Então o monstro do pântano não é Alec Holland, e sim plantas que acham que são Alec Holland. A história então segue e tem uma treta muito legal entre o Jason Woodrow e o General Sunderland, e ele se vinga libertando o monstro do pântano, que sai da sua casca, ele refloresce da sua casca morta antiga e sai, e ao se deparar com essa descoberta do homem florônico, ele entra em transe, porque aí está o horror existencial. Ao se deparar com a sua verdade, ele perde completamente a base da sua existência. Ele acreditava que ele era o Alec Holland. Agora, o que ele é? Isso entra num horror existencialista muito legal e que define as bases do personagem nesse novo take que o Alan Moore dá a ele. O existencialismo, galerinha, teve em Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que não é aquele robozinho de cartola para quem jogou Nier Automata, não. Ele é um filósofo francês de verdade, viu? Uma de suas figuras primordiais, Jean-Paul Sartre, que falava que a existência precede a essência. O que significa dizer isso? Significa dizer que o homem ele é indefinível. Ele simplesmente é. A essência dele vai ser definida pelo próprio homem. Então, o horror do existencialismo do monstro do pântano está aí. Agora, tudo que ele acreditava que era a essência dele é uma mentira. Ele não tem mais essência. Ele vai ter que começar, ele vai ter que aceitar. E isso é mostrado na edição posterior. Ele se fecha dentro dele mesmo. Literalmente mesmo, ele faz um casulo de plantas e fica ali catatônico no pântano. E você tem vislumbres que vocês estão vendo aí através da arte dele encarando ele dentro dele mesmo e encarando as memórias do Alec Holland e tendo que aceitar que aquilo que ele acreditava que ele era é uma mentira. Ele nunca foi o Alec Holland. Então, o que ele vai ser agora? E é aí que todo esse horror se instala. O monstro do pântano vai ter que decidir o que é, vai ter que definir o que é, vai ter que definir qual é a sua essência a partir desse conhecimento que ele adquiriu, de que tudo que ele acreditava era uma mentira. E isso cria as bases para todo o run do Alan Moore, porque ao confrontar esse conhecimento que ele tem agora, ele sai dessa descoberta um novo ser. Ele parte do zero, ele é, e precisa definir a sua essência então. A partir daí, ele aceita a sua condição como não Alec Holland. Ele até rechaça esse nome. A Abigail, que é uma personagem muito importante em todo esse run do Monstro do Pântano, ela chama ele de Alec no final. Ele volta do seu catatonismo, não sei nem se essa palavra existe, do seu estado catatônico, vamos falar assim, para salvar a Abby, que era a única ligação que ele tinha com esse lado humano ainda. E isso faz ele encarar a verdade e salvá-la, e ele rechaça. Ela chama ele de Alec, ele fala, não, Alec não, eu não sou Alec, me chame de Monstro do Pântano. Aí ele se sente, a última página dessa história, depois de todo o conflito com o Homem Florônico, que é muito bom também de se ler, é uma história de terror bem legal. A última página é muito emblemática, ele ali feliz e saciado com a sua nova condição, com sua nova essência. Ele aceitou e agora ele vai definir quem ele é de verdade. A sua nova essência, eu sou o monstro do pântano. E a partir daí, ele perde os limites que ele tinha como Alec Holland. A partir daí, o Alan Moore já sedimenta tudo que ele vai implementar no futuro. Tudo sobre o parlamento das árvores e todos esses poderes incríveis. O Monstro do Pântano, a partir do Alan Moore, ele se torna uma entidade, uma das entidades mais poderosas do universo DC. Porque ele então, ao se aceitar, ele cria um poder de controlar praticamente todo o verde. Ele vira um com o verde. Ou seja, ele vira um com toda a vida vegetal do planeta Terra. E isso é um poder imenso que ele cria. Então o Alan Moore, ele eleva o Monstro do Pântano para muito além daquele personagem que eu não vou denegrir aqui. Eram histórias boas criadas pelo Len Wein e pelo Bernie Wrightson, que é um dos melhores
um dos melhores artistas de terror de todos os tempos nos quadrinhos. Não vou denegrir isso, mas era muito mais simplista o que era o Monstro do Pântano antes. Ele era o body horror, ele era o ser humano que se via preso num corpo que ele não gostava, que não era dele, aquilo lá era nojento, era sufocante, saber que o corpo dele era uma deformação, e agora ele parte do body horror pro horror existencial. E logo depois dessa história de horror existencial, para novos tipos de horror e novos tipos de histórias místicas que o Alan Moore vai desenvolvendo através do seu run, e que tornou essa fase tão icônica e lançou o Alan Moore para a mídia de quadrinhos americanas, e isso permitiu que só coisa boa viesse a partir daí, galerinha. Então a importância de lição de anatomia tá aí. Foi aí que tivemos o start de uma das melhores fases, e aí que tivemos uma história de horror existencialista da melhor qualidade possível. Então é isso, galerinha, esse foi mais um Nerd Banger. Dessa vez um Nerd Banger um pouquinho mais filosófico para vocês aqui, mas mostrando um pouquinho do porquê que todo mundo fala que a saga do Homem do Pântano não, ele não é o Homem do Pântano, não mais. Ele agora se aceitou como a planta do pântano. O porquê que a saga do Monstro do Pântano é uma das melhores histórias de todos os tempos, e por que lição de anatomia foi tão essencial para tudo que veio depois, para esse personagem, e para tudo que veio depois para os quadrinhos como um todo, como uma mídia um pouquinho mais adulta e com histórias geniais de toda essa invasão britânica que veio lá do Reino Unido para os Estados Unidos e tocaram o puteiro geral e fizeram só coisa da hora, velho. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, por favor, mete o joinha, se inscreve se você não for inscrito, siga a gente nas nossas redes sociais e todo aquele blá 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 de youtuber, que é muito importante pra gente continuar fazendo nosso trabalho aqui. E um abraço, forte abraço, amplexos e valeu!